Você vai ouvir agora uma exposição bíblica aqui da Igreja Presbiteriana na Barra Funda. Nossa oração é que você seja ricamente abençoado por esse ministério de comunicação da nossa igreja. Ouça com atenção. Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 25, que é a última parte da caminhada de fé de Abraão. Gênesis 25, nós vamos ler os primeiros versos do texto. Diz assim a palavra de Deus: Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zimrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Vamos orar? Senhor, agora diante da Tua palavra, nós rogamos a Tua misericórdia, rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra e que nos acompanha, e que nos dá a condição de entender e compreender a Tua verdade. Dá, ó Deus, a todos nós aquilo que precisamos para aprender o que o Senhor quer, e assim possamos viver de maneira agradável aos Teus olhos, por causa do amor e do sacrifício de Jesus Cristo, o Teu Filho. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Estamos vivendo a cada semana no nosso país um drama diferente. Nessas duas últimas semanas, o nosso grande drama, os nossos olhos voltados para o que está acontecendo lá no estado do Espírito Santo. Eu recebo vários relatos de pessoas, pastores que moram lá e que têm as suas ovelhas vivendo naquelas cidades. E a situação é feia. O balanço oficial é de que mais de 120 pessoas haviam sido assassinadas nesses dias. Pessoas em diferentes situações encontrando a morte, encontrando desespero, encontrando tristeza, encontrando dor, porque a nossa sociedade não consegue se equilibrar, não consegue encontrar um equilíbrio de justiça, de verdade, porque vivemos afastados de Deus. Hoje pela manhã, Washington escreveu, dizendo que recebeu de um coronel da Polícia de São Paulo um pedido de oração, porque há um movimento para a mesma coisa ser feita aqui em São Paulo. E isso tende a se espalhar. Se isso se espalha no nosso país, nós teremos uma situação caótica maior do que a que nós temos. Maior do que a que nós temos. E seremos mais uma vez defrontados com a realidade da morte. Interessante que a Escritura, ela não foge do tema, antes ela fala muitas vezes do tema da morte. E fala da nossa
percepção ou da percepção que nós devemos ter com relação à morte. Inclusive, mostra-nos a palavra de Deus que nós devemos estar prontos e preparados para morrer. Alguns, como veremos que foi com Abraão, podem chegar à ditosa velhice. Outros não. É por isso que a ideia de estarmos prontos para esses momentos, para essas situações, ela é sempre presente, ela deve estar presente. Nós devemos sim, como povo de Deus, como crentes, como cristãos, pensar que a morte vai chegar. A Ana acompanhou bem de perto a respeito da Rita, que faleceu essa semana. Ela colocou lá nos nossos grupos, na igreja, várias vezes sobre a vida. A Rita faleceu com, acho que 38 anos de idade, mãe de 2 crianças, acometida de um câncer terrível. E a levou rapidamente. Então, alguns chegam lá na frente, outros não chegam. Logo, a Escritura repete o tema da morte para que nós reflitamos e pensamos. Esse texto vai falar sobre a morte de Abraão. Mas junto com o tema da morte de Abraão, vem ajuntado o tema fundamental da esperança, o tema fundamental da redenção e o tema fundamental da consumação. Os 3 temas, eles podem ser vistos aqui nesse breve relato da morte de Abraão. E a gente sabe que cada história dessa que a gente estudou de Abraão, e a história toda de Abraão, ela faz parte dessa grande história. E eu tenho insistido com vocês que nós somos parte dessa grande história de Deus, na qual nós, uma vez pecadores, num estado de queda, fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo para sair da morte para a vida. Isso é a nossa redenção, isso é a nossa salvação. E agora nós aguardamos com uma imensa esperança esse tempo, esse momento da consumação da história, no qual nós todos juntos com Abraão, nosso pai, junto com os nossos irmãos em Cristo de toda a história, vamos continuar a adorar ao Senhor naquilo que a Escritura chama de novo céu e na nova terra. Aliás, 2 capítulos atrás, no capítulo 23, nós estudamos ou lemos sobre o relato da morte de Sara. E cada um desses relatos, ele nos lembra dessa realidade do mundo caído. Mas ao mesmo tempo, e nós vimos lá, que quando Sara morre, Abraão finalmente consegue comprar um campo na terra prometida. Até lá, Deus havia prometido a terra, Abraão havia chegado à terra, mas ele era um estrangeiro e ele não tinha direito a comprar a propriedade. Mas agora, diante da situação da morte, ele faz um negócio, ele propõe uma compra, é extorquido de maneira abusiva no preço daquela terra, mas ele imediatamente, sem vacilar, paga e diz: foi Deus quem me deu essa terra e eu vou fincar o meu pé aqui. E aquela terra então passa a ser esse símbolo daquilo que virá, daquilo que nós aguardamos, daquilo que nós esperamos. Mas dentro dessa grande história de Abraão, que começou lá no capítulo 12, e que é um reflexo daquilo que Deus havia dito antes, lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos que eram necessárias mais coisas acontecer. Aliás, deixa eu falar para vocês, o sonho de um pastor que expõe a Bíblia para a sua congregação é que, pela repetição e aprendizado de vocês, chega um momento em que essas coisas que a gente coloca sobre a história, sobre a narrativa da Bíblia, sobre o que aconteceu uma coisa atrás da outra, comecem a vir automaticamente na cabeça de vocês.
porque vocês já ouviram, depois vocês chegam em casa, sentam, estudam, aprendem e falam assim, não pastor, eu sei por que isso acontece, porque Deus havia dito tal coisa. E esse desenvolvimento dessa história. Lembra? Nós lemos ali atrás que Deus havia dito, você, Abraão, vai ser uma grande nação. 3, 4 versos antes o texto havia dito, mas Sarai, a esposa de Abraão, era estéril. E isso é um reflexo de uma promessa que Deus havia dito à mulher, lá em Gênesis capítulo 3, de que ela ainda teria filhos. E isso é reflexo de uma primeira promessa que aparece no primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus dá a primeira bênção ao homem. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Percebe que está tudo conectado na Escritura. A Escritura não conta historinhas para a gente. A Escritura, ela nos dá histórias dentro de uma grande história, que é a história de percebermos que hoje nós somos os herdeiros e somos participantes dessa história da redenção de Deus. Então, cada um de nós que é crente no Senhor Jesus Cristo faz parte dessa história. E eu estou aqui para, como Abraão, ser uma bênção. Foi o que eu falei no comecinho do culto. Nós estamos aqui como igreja, como família de Deus, o apóstolo Paulo usa essa expressão, e como descendentes na fé de Abraão que somos, para abençoar o bairro da Barra Funda, para abençoar a cidade de São Paulo, para levar a luz de Cristo. E tem tantas trevas onde nós vivemos, queridos. Tantas trevas, tanta morte, tanta coisa ruim que faz parte desse pecado do homem que domina a nossa sociedade, que domina a nossa cultura. Então, a Escritura, ela não nega a realidade da morte, mas ela nos ensina por meio da vida dos santos que existe uma esperança de redenção, inclusive na morte. Ora, vamos recapitular a história. Sara era estéril. Deus disse para Abraão, você vai ser uma grande nação. Finalmente, depois de 25 anos de espera, Deus vai dar a eles um filho. O filho chama-se Isaac. Isaac nasce, e aí passa um capítulo, dois capítulos, e Sara morre. Nós vimos no capítulo 23. Isaac tinha 40 anos de idade. Não era casado. Não tinha filhos. Como é que a história vai continuar? Foi o que nós vimos no domingo passado, no capítulo 24, quando Abraão providencia uma esposa para a continuidade da aliança. Então toda a história no capítulo 24 é em função do povo de Deus olhar e entender e falar assim, olha como Deus continua operando. Olha as maneiras, olha como Deus age nas coisas para que aquilo que é o plano, aquilo que é o projeto dele aconteça. E aí então nós vemos o servo que vai na terra, na casa da parentela de Abraão, que faz aquele teste com Deus. Deus, eu preciso achar essa moça para casar com o meu senhor. Ele disse para ele não levar o menino da terra, porque agora que ele fincou o pé lá, ele não quer sair mais. Então eu preciso ir lá, achar a família dele, achar uma moça nas condições de se casar, convencer a família e convencer a moça a ir casar. E não dava para levar no celular foto, olha, é bonito, não dava. Não tinha nada disso. E o servo sai, fiel ao seu mestre, e ele consegue todas aquelas coisas. E no final do capítulo 4 a gente vê aquela cena romântica do texto. Ela é bela porque ela é romântica. Diz que o Isaac tinha saído para o campo e de repente o servo vem com Raquel em cima do camelo,
com Rebeca em cima... Obrigado. A mulher do pastor, ela tem que fazer isso, viu? Elas são treinadas para isso. Ele vem com Rebeca em cima do camelo, não é? Isaac do campo, e aí então diz que Isaac levanta os olhos, Rebeca, Raquel. É para ver se ela estava prestando atenção. Rebeca levanta os olhos, vê o moço lá no campo, e aquele olhar se encontra. E eles se casam. Só que agora chega o próximo capítulo e o texto diz que Abraão morre. A realidade da queda continua. E esse texto específico, então, ele vai nos mostrar, ou ele vai nos falar da exclusividade da promessa. E esse texto vai nos preparando para a gente entender outros textos que virão adiante, quando mostram que esse povo de Deus, que é o povo escolhido de Deus, que é a nação escolhida de Deus, vai ser abençoada por Deus dessa maneira. Como é que isso funciona? Como é que o texto nos narra? Primeira coisa, o texto começa dizendo sobre essa exclusividade que Abraão tomou ou desposou. Na verdade, eu acredito que a tradução deveria assim, Abraão desposara, ou havia desposado. Não foi necessariamente depois que Sara morreu. A gente sabe que a poligamia era comum naquela época, era comum naquele tempo. Abraão já havia tomado Agar para ter uma filha, e ele havia tomado mais uma concubina, que chamava-se Quetura. E a narrativa diz então que dessa relação de Abraão com Quetura nasceram esses filhos. Está aqui para quem está pensando em casar, ou para quem está pensando em ter filhos, né? Uma boa lista de nomes para vocês escolherem. Lá em casa tem um nome preferido, que certamente vai ser o filho do Aaron, o filho da Nina, qualquer, Pildas, né? Pildas. E eles já estão escolhendo, tá vendo? Mas o fato é que Abraão toma, ele tem com ela esses filhos, e esses aqui são seus descendentes, netos e bisnetos, que vão nascer posteriormente. Isso é o que a gente chama de uma anacronia na Bíblia. O que é uma anacronia? A gente às vezes vai ler a Bíblia e acha que tudo que está na Bíblia é uma sequência, não, isso, depois isso, não. Em alguns textos, o texto fala, olha, depois disso, aconteceu isso, depois disso, mas às vezes não, às vezes lá na frente tem uma narrativa de uma coisa que aconteceu lá atrás, você precisa entender o que aconteceu. Então, ele coloca que Abraão tinha tido esses filhos com essa mulher, que nós já sabemos que Isaac se casou e ele vai ter filhos, e o texto mostra a exclusividade da promessa quando o texto fala ou solta essa frase: e Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Isso já estava anunciado no capítulo anterior, já tinha sido dito, ele deu tudo que era a Isaac. E depois o texto ainda vai dizer mais, não é? O texto diz assim, que ele separou os seus filhos, o filho Isaac. O que acontecia? Isaac era aquele filho com a esposa. Os outros eram filhos com as concubinas. Se você olhar um pouquinho mais para frente, você vai ver que a partir do verso 12 vai aparecer a genealogia de Ismael. Ismael também é separado, é diferente, ele não coloca junto com essa mesma, exatamente para mostrar que ele tinha ainda um papel diferenciado dentro desse projeto de Deus, mas que Isaac era o foco do trabalho da história de Deus para trazer o descendente prometido da mulher. Você não pode esquecer de Gênesis 3,15. Quando fala do seu
descendente, o descendente da serpente e o descendente da mulher. Desse descendente da mulher vai nascer quem? Jesus Cristo. E desse descendente da mulher é que vai haver então essa redenção e essa bênção para todas as famílias da terra. Então, Abraão deixa tudo o que ele tem para Isaac, que era o seu legítimo filho. Ele não deixou os outros. Abraão era muito rico. E diz que ele deu presentes para os seus filhos. Provavelmente presentes muito generosos. Quem não gostaria de ter um pai com toda essa grana, né? Fala a verdade. Mas, ele dá os presentes, mas eles não são herdeiros. O herdeiro da promessa é esse filho especificamente que nasceu como o filho da promessa. O filho da promessa de Deus. Esse filho, que foi mencionado lá em capítulo 24, verso 36, Sara, mulher do meu Senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, e este lhe deu tudo quanto tem. Isaac é o verdadeiro herdeiro, ou o exclusivo herdeiro. E você vai entender depois a história. Quem que é o filho de... Só para fazer o teste de conhecimento bíblico, vai? Quem que é o filho de Isaac? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. A gente sabe que os dois brigam. Desde o ventre da mãe. E eles vão representar o quê? A semente da mulher e a semente da serpente. Assim como Isaac representa a semente da serpente, Isaac representa a semente da mulher. Hoje estou confuso. Ismael vai representar a semente da serpente. Então, queridos, existe uma exclusividade nessa promessa que vai nos preparar depois para entender uma doutrina que é muito prezada por nós presbiterianos e que muitas vezes não é apreciada fora dos chamados círculos reformados, que é a doutrina da eleição ou a doutrina da predestinação. Deus prepara-nos para entender por meio da história bíblica como um todo. Então, à medida que você vai lendo, você vai vendo que Deus vai trabalhando, Deus vai preparando. Se você me perguntar assim, pastor, por que Deus fez? Eu vou te responder com toda clareza, com todas as palavras. Ele fez porque Ele quis. Ele fez porque Ele é Deus. Ele fez porque Ele é Senhor. E você pode pensar assim, mas Deus é injusto. Gente, quem sou eu? Quem é você para comparar, para falar, para pensar que você é mais justo que Deus? Eu mal. Coitado de mim. Coitado do meu padrão. Eu não sou capaz de ser justo em praticamente nada. Confesso que eu tento, mas erro constantemente. Então nós não somos nada para poder questionar essa exclusividade da promessa de Deus. Nós somos aqueles que, na verdade, recebem a promessa de Deus. E fala sério, se você pegasse a história de Abraão, que nós já lemos toda aqui e já expomos toda ela, e você fosse olhar a justiça própria de Abraão, qual seria a sua nota final para Abraão no quesito justiça pessoal? Marromeno. Talvez melhor do que o seu em algumas coisas, talvez pior do que o seu em algumas coisas. Você sempre pode fazer isso. Você fala assim, olha, eu nunca tive nenhum filho com outra mulher. Pode ou não pode? Então eu posso começar a achar que eu sou mais justo. Olha, eu nunca menti para outro cara a respeito da minha esposa, dizendo que ela era minha meia-irmã, porque eu estava com medo do cara vir contra mim e me matar. Eu nunca fiz isso.
Então eu posso achar que eu sou o quê? Que eu tenho um padrão de justiça mais elevado. Coitado de mim. Primeiro porque o padrão de justiça de Abraão, ele é feito, ele é construído pelo padrão de justiça de Deus, quando lá no capítulo 15 Deus diz assim, e Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Ele tornou-se justificado em Cristo, assim como ele é meu irmão na fé, eu fui justificado por esse sangue de Cristo para viver essa vida no padrão de exclusividade de Deus na sua promessa. Então que o texto nos dá essa tensão entre a eleição de Deus de um povo exclusivo e a graça comum dele que abençoa outras pessoas. É ou não é? Deus não prometeu que ia abençoar Ismael? Sim, e ele abençoou Ismael. Deus não usa Abraão para abençoar os seus próprios filhos com a concubina? Sim, vários. E é interessante que vários desses nomes que aparecem aí, eles são povos que viveram na antiguidade e que têm cidades, e você atesta na arqueologia, vários deles, outros a gente não tem ideia quais foram, mas existem cidades com esses nomes desses povos, e eles foram abençoados de várias maneiras. E quiçá no meio deles tenha Deus salvado também pessoas, redimido também pessoas. Mas nós precisamos entender essa diferença entre a exclusividade da promessa de Deus para o seu povo e a graça comum de Deus que abrange os homens. Você pode dizer assim, mas pastor, se essa doutrina da eleição é verdadeira mesmo, será que a gente não podia cruzar os braços, ficar caladão, esperar, porque já que Deus escolheu, já que Deus sabe quem vai ser salvo, é Ele que faz, eu posso... Não, exatamente ao contrário, eu tenho insistido nisso com vocês, porque eu sei da doutrina da eleição, e porque eu sei que Deus vai e converte o coração dos homens, é que eu tenho vontade, ansiedade e anelo de pregar o Evangelho, porque Ele vai mostrando diante dos nossos olhos aqueles que são seus eleitos. Isso é maravilhoso, queridos. Você não nasceu com um carimbo de eleito na testa. Mas quando você foi salvo porque alguém foi lá, você tenha sido na sua casa, tenha sido em outro lugar, Deus foi lá e pregou o Evangelho, fez o Evangelho chegar até você e te trouxe salvação. Porque Ele é bom. E você não merecia. E você não tinha nenhum mérito. E você não poderia sair da morte para a vida, mas Ele foi lá e te levantou. Eu conheço a história de alguns de vocês aqui. E sabe, eu olho para a história de vocês e digo assim, olha, vocês são os crentes menos improváveis da face da terra. E se dependesse da minha capacidade, primeiro, de argumentar o Evangelho com vocês, e da disposição de vocês de aceitar esse Evangelho e crer, esse projeto estava arruinado. Mas Deus vai lá e planta a semente da fé num coração rebelde, regenera, transforma, modifica, redime e salva gente como você e eu. E nos tornamos esse povo que Deus ao longo da história vai construindo, vai fazendo essa grande nação. É um povo como as estrelas do céu, é um povo que é o povo da aliança. Deus jurou por si mesmo. E na igreja Deus multiplica esse povo. E Abraão, ele viveu por fé. Porque por 25 anos ele esperou o primeiro filho. E agora ele morre aos 175 anos. Vendo os primeiros frutos da promessa de Deus naqueles que são seus netos. É provável que quando ele morreu já tenha visto, já tinha visto os seus netinhos, filhos de Isaac. E ele viveu em fé, andando como um peregrino numa terra estranha, sabendo
sabendo que ele era dependente da bênção de Deus para poder receber qualquer coisa. E para isso, então, a história nos conta que Abraão também morre em fé. Os versos seguintes dizem assim: foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer Lahai Roi. O que significa morrer em fé? Primeira coisa, queridos, é saber que a morte chega para todos nós. Abraão já tinha visto a morte de Sara anos atrás, e agora ele próprio vê-se face a face com Deus, com a morte. Ele morre com 175 anos. Lembra, nós lemos no comecinho do culto, vamos ver como é que está a memória. Com quantos anos Abraão foi chamado? 75. Então, 100 anos. A história da caminhada de Abraão é uma história de 100 anos que nós estudamos nesses dias. 100 anos. Desses 100 anos, ele viveu vários deles aonde? Na terra prometida. A maior parte deles. Porque se ele levou um ano para chegar nessa terra, ele viveu praticamente 100 anos na terra que Deus lhe havia prometido. Poucos anos como proprietário dessa terra. Isaque, seu filho, quando ele morre, agora está com quantos anos? Faz a conta. Com quantos anos Abraão teve Isaque? Eu já falei 10 vezes. 100. Então o filho dele agora está com... E ele casou com quantos? 40. Está vendo? O pessoal está por dentro, hein? Então, havia já 35 anos, provável que seus filhos, alguns, já tivessem nascidos. E o texto diz que Abraão morreu em ditosa velhice. O que significa morrer em ditosa velhice? Significa que ele teve uma boa velhice. Boa velhice. Ele pôde contemplar aquelas bênçãos que aparecem no livro dos Salmos. Ele viu os filhos dos seus filhos. Ele viu a prosperidade daquilo que ele havia por fé plantado diante de Deus. Ele havia visto a prosperidade de ter esperado 25 anos para ter o seu filho legítimo. E ele então agora morre. Mas ele morre em ditosa velhice, como Deus havia prometido já para ele em Gênesis 15:15. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Confissão de pastor. E eu já falei isso para vocês algumas vezes. Depois que eu inteirei 50, eu passei a pensar sobre a morte. Até os 50 você acha que é imortal. Depois dos 50 você começa a achar que você pode morrer. E eu acho interessante, minha mãe tem já 84, 5, foi 5, ou 4 que ela fez agora. Alguma coisa assim. E minha mãe tinha num quadro lá na casa dela, ela mudou-se agora, eu acho que não está mais naquele quadro escrito. Ela escreveu num canto do quadro assim: o que eu não quero para a morte. Ela disse: não quero ter tal doença, não quero ter tal doença, não quero ter tal doença, não quero ter tal doença. Eu não quero morrer dessas coisas. Eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Eu oro várias vezes, eu falo assim: Deus,
essas coisas eu não quero passar por elas. A gente pensa sobre a morte, a gente reflete sobre a morte. Aliás, uma das orações que a gente deveria fazer diante de Deus é essa: Senhor, eu queria ter uma velhice ditosa. Aliás, quando o texto diz que ele teve uma ditosa velhice, significa que não só ele teve grande tempo de vida, mas o texto dá essa ideia, dá essa indicação de que ele teve uma boa qualidade nessa vida. Essa é uma coisa que nós devemos falar com Deus. Senhor, me dá ditosa velhice. Dá-me graça, Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Mas o fato é que, até mesmo pelas nossas orações, nós podemos nos preparar para os nossos dias futuros. E nos preparar para a nossa própria morte. Diz o texto que ele, então, morreu avançado em anos. E esse tempo dele não só foi uma quantidade, mas também foi uma qualidade. E o texto usa 3 verbos, 3 expressões. Diz assim: ele expirou, e ele morreu, e ele foi reunido ao seu povo. A palavra expirar aqui, ela nos leva de volta lá para o comecinho, dos primeiros capítulos. Lembra como é que Deus criou o homem? Ele soprou. Então expirar significa o nosso sopro sai de nós. Ele expira, ele morre. É realidade. Nós vamos morrer. Ai, pastor, você não queria tratar de um assunto legalzinho, não? Você não acha que, assim, a igreja vai crescer mais se o senhor falar de outras coisas, né? Não, querido. Uma comunidade que não se prepara para a morte, que é uma realidade que vai passar por todos, ela não saberá enfrentá-la, não saberá vivê-la e não saberá glorificar o nome de Deus na morte. Então o tema precisa ser sim tratado. Nós vamos expirar. Essa morte, ela foi resultado e fruto, volta aí na sua Bíblia, volta no seu livro de Gênesis. Ela foi fruto do que? Do pecado. Quem é que decretou a morte do homem? Satanás. Deus. É porque essa é a resposta que vem na ponta da língua da gente. A gente tem aquelas ideias medievais da morte, né? Com aquela roupa preta, com a foice, ela chega e tal. Mas é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. E foi Deus que disse: certamente morrerás. Aí talvez você pergunte assim: mas pastor, nós já não passamos pela redenção, nós já não recebemos a redenção de Cristo. É verdade. Mas nós vivemos naquilo que a gente chama nos estudos teológicos entre o já e o ainda não. Eu já recebi a redenção, mas eu sei pela minha história, pela história em volta de mim, que os crentes continuam a morrer. E a morte é fruto do pecado. Mas é interessante observar que a morte não é mais uma necessidade. Tanto é que se o Senhor Jesus Cristo voltar antes de eu morrer, ou antes de você morrer, você não vai passar mais pela morte. A Bíblia afirma com todas as letras que esse nosso corpo aqui, ainda vivo, será o quê? Transformado. E transformado para viver essa vida eterna. A morte não é mais necessária. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15: onde está a morte? A tua vitória. Você perdeu. Perdeu por quê? Perdeu porque Cristo conquistou a vida. Porque Cristo ressuscitou. Porque Ele venceu pelo poder de Deus a própria morte. Então a morte não é mais necessária.
ela ainda nos acomete, mas ela não é mais uma necessidade para nós. Diz o texto que ele expirou, que ele morreu, mas aí vem a mais bela das expressões: e ele se ajuntou ao seu povo. Ele se ajuntou à congregação dos santos de Deus. Essa expressão não se refere a ele ter sido enterrado, até porque diz que ele foi enterrado junto com Sara, a família dele estava lá para outras bandas. Ele se ajuntou ao povo de Deus, que é o povo dele. Ele finalmente tomou posse daquilo que Deus lhe deu, chamado vida eterna. Ele agora vive ao lado de Deus. Ele agora vive ao lado de Cristo. Ele juntou-se ao seu povo, ainda que o seu corpo tenha sido sepultado lá naquela gruta, lá naquela caverna em Macpela. E ainda que esse lugar esteja até hoje lá nessa região, você pode ir lá visitar o túmulo de Abraão e Sara e os outros descendentes que lá foram enterrados. Na verdade, eles estão reunidos a um povo, a uma igreja que não é mais militante, mas que é uma igreja vitoriosa, que nos céus adora como nós somos instruídos no livro de Apocalipse. Uma igreja que não tem mais lágrimas, porque recebeu de Deus a graça, a bênção de ter as lágrimas enxugadas. Recebeu uma vida que é eterna. Mas essa consumação, queridos, ela ainda está por vir. Eles já vivem dessa maneira. Aliás, é interessante como Abraão é o pai da nação israelita. Tem uma história lá no livro de Lucas que fala do seio de Abraão. É a comunhão daqueles que estão em Abraão. Lembra? A história do rico e Lázaro. Abraão e os seus vivem juntos. E aqueles que o Senhor já levou e que tinham fé no Senhor Jesus Cristo, eles vivem junto no seio de Abraão. E desfrutam de bênçãos incríveis. Bênçãos de comunhão. Bênçãos de alegria. Coisas que nós deveríamos aprender a anelar, a desejar. A ponto de dizer, como o apóstolo Paulo, morrer é lucro. Porém, viver é Cristo. Eu tenho plena satisfação na vida que Cristo me dá aqui agora. E eu sei que Ele ainda tem preparado coisas que são tremendas para aqueles que são seus filhos. Nessa esperança do povo exclusivo de Deus, nós aguardamos essa morte, essa vida com Cristo e finalmente a nossa ressurreição. Mas quando as pessoas morrem aqui, queridos, o fato é que a vida continua. E o texto dá essa dica claramente para nós no verso 11, diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac continuava morando lá naquele lugar onde ele encontrou aquela que se tornou sua esposa. Lá naquele poço. Lá naquele lugar. Lá naquele lugar onde Agar tinha passado também com o seu filho. Agora ele planta suas raízes naquele lugar. E Isaac substitui a seu pai Abraão nessa história
na caminhada da fé. O que é que nós temos que aprender dessas coisas todas e o que é que nós devemos fazer? Primeiro, queridos, nós precisamos ser um povo que aprende a morrer bem. Nós precisamos aprender isso. Confissões de pastor, sabe? Uma das orações que eu peço a Deus, falo assim, Deus, a gente sabe que quando a gente vai ficando velho, as pessoas se tornam menos pacientes, e coisas acontecem. Eu falo assim com Deus, Deus, eu quero ser um daqueles velhinhos bonzinhos. Eu não quero me tornar rabugento. Como se isso fosse um direito que eu tenho. A Denise aposta que isso é impossível, mas acontece. Já sou rabugento agora. Faz parte de aprender a morrer bem. Essa é uma história que aconteceu com muitas pessoas e que aconteceu também na minha família. Eu já contei para vocês a história da morte do meu pai algumas vezes. Meu pai teve um AVC e até hoje a gente não sabe o que ele entendia e o que ele não entendia. Ele passou 2 anos e pouco, imóvel de um lado e todas aquelas dificuldades que vêm. Ele não conseguia falar nada, comunicava-se e a gente não sabe o nível, mas tinha uma coisa que deixava ele diferente. E que ele lembrava. Quando a gente se sentava ao lado dele, começava a cantar hinos, e ele cantarolava junto. Porque essas coisas da fé nos ensinam a viver nessa esperança da fé para morrer bem. Nós precisamos aprender isso, queridos. A sequer ter medo da morte. Não ter medo da morte. E nos alimentar das coisas que vêm de Deus. Na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, nós temos os exemplos, dizendo, eles morreram sem ter obtido na terra a concretização daquelas coisas, mas pela fé receberam todas elas. Todas elas. Nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos um povo que nos aguarda. Eu não sei, não estou autorizado pela Bíblia a dizer isso, mas talvez eles estejam dizendo lá em cima, vem logo, mal. Junte-se a nós, o que sai, eles digam, cumpra o seu papel, glorifique o nome de Deus, enquanto você está aí. Temos uma vida eterna. E eu vou dar uma notícia, você está aqui hoje, eu não sei se você crê em Jesus Cristo ou não crê em Jesus Cristo para a sua salvação. Mas eu sei que crendo em Cristo e colocando a sua confiança nele, você recebe a vida eterna. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz. E meu papel aqui é dizer o que a Bíblia diz. Salva-se em Cristo. Tudo isso não é para a gente ficar sentado esperando alguma coisa. Muito pelo contrário. É saber que a história de Deus continua, saber que a redenção de Deus continua, e saber que eu sou parte dessa história de Deus. E eu quero chegar no fim dela e dizer como o apóstolo Paulo.
E exortar vocês como o apóstolo Paulo exortou a Timóteo. E exortar a mim mesmo diante dessas palavras do apóstolo. Ser sóbrio, irmão. Quando você tiver as aflições, suporta as aflições. Não para de falar desse evangelho da graça. Faz o trabalho de evangelista. Faz aquilo, cumpre de maneira final, absoluta, aquilo que Deus te colocou na mão para fazer, o seu ministério. E Paulo estava aqui, na beira da morte, preso. E ele dá o seu testemunho a Timóteo, diz assim: Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo derramado diante de Deus. Chegou a hora de eu ir. Que sobriedade diante da morte, não? É chegar diante de Deus assim: Senhor, chegou a hora de eu ir. Me abraça, Pai. Me leva, Senhor. Porque eu não tenho mais medo da morte. Lembro da oração de Simão, quando pegou Jesus nos braços do templo. Eu falei assim: Deus, eu já vi a tua salvação. Pode me levar. E no final poder dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Eu sei porque eu tenho uma coroa de justiça, que é a coroa de justiça de Cristo. Ele guardou para mim. E Ele não vai dar só para mim, mas Ele vai dar para todos os que amam a sua vida. Amém. Você está aqui hoje, você é crente em Jesus Cristo? A minha pergunta para você é: você está preparado para esse tempo? E se você está aqui hoje e você não é crente em Jesus Cristo, a minha afirmação é o seguinte: você não está pronto. Receba a Cristo. Não deixe para amanhã. Porque hoje é o dia da salvação. Você acabou de ouvir uma exposição bíblica na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Espero que você tenha sido abençoado. Se você já tem uma igreja, faça da sua igreja uma igreja intercessora pela nossa. Se você não tem uma igreja, será uma alegria recebê-lo aqui para junto podermos adorar ao Deus do Universo e ao Redentor Jesus Cristo. Para assistir outros vídeos, clique aqui e continue a ser abençoado pela Palavra de Deus.